Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna 1, já prestes a encerrarmos essas discussões, eu dou continuidade ao estudo da filosofia de Reid, mais exatamente de sua crítica à teoria comum das ideias, ou aos sistemas ideais de filosofia, que são aqueles sistemas que, aos olhos de Reid, são fundados sobre o princípio ideal, a hipótese ideal de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente, e não o próprio mundo, as qualidades do mundo externo ou as atividades da mente, no caso de nossas ideias de reflexão, como no caso do Locke. Então, nós estamos no contexto ainda da parte crítica, destrutiva da filosofia de Reid, que é esse ataque aos sistemas de filosofia de Descartes, de Malebranche, de Locke, de Berkeley, de Hume. Então, estamos concentrados nesse momento ainda da sua discussão e vimos em nosso último encontro a razão de o ceticismo estar incrustado na filosofia moderna, ou para ser mais exato, de que maneira o princípio sobre o qual os filósofos modernos filosofam, desenvolvem suas investigações, aquele modelo de se pensar as operações mentais a partir da noção de ideia, de que maneira isso conduz exata e naturalmente à mais radical das formas de ceticismo, que é o egoísmo ou solipsismo. Então, desde Descartes, a filosofia, aos olhos de Reid, tem caminhado rumo ao ceticismo radical dos egoístas, ou o ceticismo radical pode ser encontrado na filosofia humeana. Agora eu vou discutir os comentários de Reid, as reflexões de Reid sobre o princípio ideal, essa hipótese que é o fundamento desses sistemas de filosofia, a hipótese de que a mente entra em contato diretamente com ideias. Então Reid vai apresentar essa crítica, ele a promete na primeira de suas grandes obras, a investigação sobre a mente humana segundo os princípios do senso comum, que é a obra de 64, lá ele chega a prometer uma crítica da teoria das ideias, da via das ideias, como ficou conhecido posteriormente. Contudo, ele não a sistematiza nessa obra, ele se ocupa com um ou outro argumento contra a via das ideias ou a teoria das ideias, mas não a sistematiza, apesar de ter prometido essa crítica. Encontramos essa crítica mais sistematizada, organizada, apenas no ensaio 2 dos Ensaios sobre os Poderes Intelectuais, a obra publicada em 1785, e lá nós encontramos um capítulo intitulado 5 reflexões sobre a teoria comum das ideias, e são essas 5 reflexões que Reid apresenta para tentar criticar o princípio ideal, a hipótese ideal que teria levado o pensamento filosófico a esse ceticismo radical. Então eu vou começar essa apresentação com um esclarecimento. Então, o que Reid está de fato questionando ao criticar a teoria comum das ideias é a hipótese da existência de entidades na mente que não podem ser reduzidas às próprias operações. Então, nós no linguajar comum, na vida comum, todos nós dizemos, tive uma ideia, bom, tenho uma ideia. Então, o Reid não questiona o conceito de ideia ou a noção de ideia em geral. O Reid entende que termos ideia quer dizer tão somente nós termos um pensamento, e termos um pensamento é termos uma imagem em mente, e o que o Reid de fato questiona é essa noção, essa compreensão de que a ideia seria um objeto que não existente na mente, uma entidade que não poderia ser reduzida às próprias operações. Então a ideia não seria uma atividade da mente, um modo da mente, como nos dizeres de um filósofo tal qual Descartes, ou uma operação da mente, como tal qual diz Locke. As ideias seriam os objetos que seriam distintos dessas atividades. Então, as ideias cuja existência exige prova não são as operações de alguma mente, mas os supostos objetos dessas operações.
Então não há problema algum em dizermos temos ideia ou se entendermos por ideias alguma capacidade ou atividade da mente. O que Reid questiona é a existência disso, que seria uma entidade que seria distinta da própria mente, das atividades da mente e dos objetos do mundo externo ou como dito, das próprias atividades. Elas não são percepção, lembrança ou concepção, mas coisas que, dizem os filósofos, são percebidas, lembradas ou imaginadas. Então, todas as vezes que nós percebemos os objetos do mundo externo, quando acreditamos estar vendo os objetos no mundo externo, nós estaríamos, na verdade, percebendo uma ideia que existiria na nossa mente que representaria esse objeto externo. Quando nós estamos lembrando de um acontecimento do passado, nós estaríamos percebendo uma ideia de um acontecimento passado. E assim, como quando estamos imaginando, nós estamos realizando uma atividade da mente sobre uma ideia que seria essa entidade distinta da própria atividade. Então, é a partir da existência da ideia que devemos inferir a existência do Sol. Isso nos sistemas de filosofia desde Descartes, pelo menos, em que os objetos do mundo externo precisam ser inferidos a partir da percepção de suas ideias. Contudo, os filósofos dizem que não se pode ter dúvidas sobre a existência de sua ideia, sendo percebida imediatamente. Então, Descartes, em momento algum, e nós vimos isso muito claramente ao longo das nossas discussões sobre as meditações sobre filosofia primeira, Descartes em momento algum colocou em questão a existência das ideias ideias adventícias que supostamente representariam o mundo externo. Essa não é uma dúvida que Descartes mantém sobre a existência de que ele pensa, sobre a existência de seu pensamento ou das suas ideias. O que ele questiona é aquilo que elas supostamente representariam. Então, durante boa parte das meditações sobre filosofia primeira, Descartes mantém uma dúvida sobre se algo que essas ideias representam existe de fato. Então, Descartes não questionou a existência de suas próprias ideias, mas questionou a existência daquilo que as ideias representariam, e nisso ele teria sido seguido bem de perto por outros autores. Então, qual a primeira reflexão que o Reid vai apresentar? Contra a teoria comum das ideias ou princípio ideal. É a reflexão de que o princípio ideal contraria o senso comum da humanidade. Nós ainda não definimos o que é o senso comum para Reid. Isso será o tópico da nossa próxima videoaula. Mas, para fins de explicação do que se seguirá nessa reflexão, eu acho que não é problemático nós não termos definido ainda. Basta dizer que o princípio ideal, uma das dificuldades do princípio ideal é que ele contraria o nosso senso comum, contraria as nossas crenças. Então, a primeira reflexão que eu faria sobre essa opinião filosófica é que ela é diretamente contrária ao senso universal dos homens que não foram instruídos em filosofia. Então, aos olhos de Reid, somente filósofos manteriam essa compreensão de que a mente percebe ideias e não percebe os objetos do mundo externo diretamente, ou as atividades de sua própria mente de modo direto. Então isso é uma compreensão de filósofo, não dos seres humanos em geral, dos seres humanos dotados de senso comum. Quando vemos o Sol ou a Lua, não temos dúvida de que os próprios objetos que vemos imediatamente estão muito distantes de nós e um do outro. Não temos a menor dúvida de que se trata de um Sol e de uma Lua que Deus criou alguns milhares de anos atrás e que continuaram a realizar suas revoluções nos céus desde então. Mas quão atônitos ficamos quando os filósofos nos informam que estamos errados em tudo isso. Então, o senso comum da humanidade determina-nos a acreditar que estamos vendo o Sol, a Lua, as plantas, os seres humanos, que estamos vendo os objetos do mundo externo e não ideias em nossa mente que representariam esses objetos. Então, aqui é a teoria da dupla existência, então, que nós vimos no presente criticada
pelo Berkeley, criticada pelo Hume também, que é a teoria que supõe que existe uma entidade mental que representa o mundo externo e que nós teríamos acesso apenas às aparências. Essa é a teoria filosófica, e essa teoria filosófica contradiz o senso comum da humanidade, porque nós, seres humanos, acreditamos que estamos vendo as coisas e não as ideias ou imagens, representações dessas coisas. Então, a opinião filosófica, que o Sol e a luz que vemos não estão, como imaginamos, muitas milhas distantes de nós e um do outro, mas que eles estão em nossa própria mente, que eles não existem antes de os vermos e não existirão quando cessarmos de os perceber e neles pensar, visto que os objetos que percebemos são apenas ideias em nossas próprias mentes, que não podem existir um momento mais além daquele em que neles pensamos. Então essa é a opinião filosófica, é a opinião da dupla existência, a opinião de que nós percebemos ideias. Se um homem pleno, não instruído em filosofia, tem fé para receber esses mistérios da filosofia, quão grande deve ser seu espanto? Ele foi trazido para um novo mundo, tudo o que ele vê, prova ou toca é uma ideia, um gênero de ser efêmero que ele pode invocar para existir ou pode aniquilar num piscar de olhos. Então essas são as consequências mais imediatas da compreensão de que nós percebemos ideias e não os objetos do mundo externo. Vimos isso muito claramente no Berkeley, quando ele precisa apelar à figura de Deus, a figura de uma mente infinita que perceberia as ideias todas as vezes que as substâncias finitas deixassem de percebê-las. Então, para que Berkeley precisa, para não adotar uma teoria da criação e da aniquilação a todo o tempo das ideias, visto que as ideias, o ser é ser percebido, para que não se fosse preciso adotar esse tipo de compreensão, ele diz que simplesmente que quando as substâncias finitas não estão percebendo essas ideias, elas não deixam de existir porque continuam a ser percebidas na mente do ser superior, na mente de Deus. Então, essa é a artimanha a que Berkeley se vê obrigado a apelar, então Reid está observando que, olha, o que os filósofos estão dizendo é que todas as vezes que deixamos de perceber os objetos do mundo externo, eles podem deixar de existir, e todas as vezes que voltamos a percebê-los, eles podem estar sendo criados novamente. Por quê? Tudo que nós temos acesso são a ideias desses objetos, e não ou seja, as aparências, e não aos próprios objetos. E essa é uma teoria, essa compreensão contradiz tudo aquilo em que acreditamos naturalmente, de acordo com a constituição original da nossa mente, que é, como vamos ver no próximo encontro, o senso comum. Então, todos nós estamos determinados, temos uma inclinação natural a acreditar que estamos vendo os próprios objetos. E a teoria filosófica contradiz essa nossa constituição original, contradiz o senso comum. Então, e essa é uma das reflexões que o Reid apresenta contra essa teoria das ideias. Então, bom, ela contradiz o nosso senso comum. Então, e o Reid, ele próprio, não precisa provar que o princípio ideal contradiz o senso comum. Nós encontramos isso nos próprios autores que defendem essa compreensão. Por exemplo, o Reid observa que o Hume reconhece que a teoria filosófica contradiz o senso comum da humanidade. É reconhecido pelo filósofo, portanto, como um instinto ou predisposição naturais, uma opinião universal e primária de todos os homens, um instinto da natureza primário, que os objetos que percebemos imediatamente pelos nossos sentidos não são imagens em nossas mentes, mas objetos externos, e que sua existência é independente de nós e de nossa percepção. Então, os próprios filósofos do sistema ideal reconhecem a contrariedade da opinião filosófica em relação ao senso comum. Essa opinião choca aos não filósofos. Ela é estranha aos não filósofos, aos não versados em filosofia. E aqui um esclarecimento bastante importante é que Reid, em momento algum, vai dizer que todo e qualquer princípio ou conclusão que contradiga o senso comum é falso. Ele jamais vai dizer isso em sua obra. O que Reid está nos dizendo é que
um princípio ou conclusão que contradiga o senso comum tem uma das marcas da falsidade. Nós devemos, como filósofos, investigar esses princípios e conclusões que contrariam o senso comum, mais de perto, tendo em vista buscar a veracidade desses princípios ou conclusões, a verdade desses princípios e conclusões. Então, por exemplo, há uma conclusão científica que contradiz perfeitamente, completamente o senso comum da humanidade. Qual é essa? Para ficar em um exemplo, que a Terra está em movimento e o Sol está imóvel, parado no centro do nosso sistema solar. Então, a nossa apreensão comum, a nossa crença do senso comum é que o Sol está girando em torno da Terra. Qual é a sugestão de Reid? Nós não abdicamos de conclusões e princípios científicos porque eles contradizem o senso comum. Existem verdades científicas que contradizem o senso comum. Contudo, princípios e conclusões que contradizem o senso comum devem ser investigadas mais de perto. E é nesse sentido que o Reid está fazendo essa reflexão. Bom, os autores de Descartes até Hume estão dizendo que nós percebemos ideias e não os objetos do mundo externo. Essa é uma compreensão que contradiz o senso comum e, portanto, deve ser examinada mais de perto para termos em vista sua verdade ou falsidade. E acontece que, como veremos, os autores nunca provaram isso. Não há nenhuma prova de que existem ideias na mente e que a mente percebe ideias e não os objetos do mundo externo. Então, por favor, tenham isso bem presente. O Reid não está de modo algum abdicando da filosofia, da ciência, da razão, em prol do senso comum, do que eu chamo, e veremos logo adiante, de constituição original da mente, dessas determinações. O que eles estão nos dizendo é a ciência, a verdade pode contrariar o senso comum. Como no caso da crença de que o Sol está girando em torno da Terra. Essa é uma crença falsa advinda da experiência ordinária do senso comum. Contudo, o que nós devemos fazer é examinar mais de perto em todas essas conclusões e princípios que contradizem o senso comum. E essa é a lição do Reid a esse respeito. Então, não só o princípio de que a mente percebe ideias contraria o senso comum, mas as próprias conclusões também contrariam essa constituição original da mente, que eu chamo de senso comum, que é essas determinações naturais a certas crenças, a acreditar que nós percebemos os objetos do mundo externo, que os objetos do mundo externo existem. Essas são exemplos de crenças do senso comum, que são crenças naturais, originais, porque são compartilhadas universalmente, porque fazem parte da própria constituição das nossas mentes. Então, nessa representação da teoria das ideias, e ele faz referência às conclusões a que chegam Berkeley e Hume. Não há nada exagerado ou mal compreendido, tanto quanto posso julgar. Certamente, nada mais é necessário para mostrar que, para o não instruído em filosofia, isso deve parecer extravagante e visionário, e o mais contrário aos ditados do entendimento comum. Então, as conclusões do imaterialismo berkeleano, o ceticismo humeano sobre a existência dos objetos do mundo externo, sobre a existência de uma mente para além do campo das ideias, todas essas conclusões, para ficar apenas em algumas, são visionárias, extravagantes e chocam o senso comum da humanidade. Por isso, nós devemos investigar o princípio sobre o qual essas conclusões estão fundadas. Então, aqui uma breve observação é que se o Reid assume uma forma extrema de filosofia do senso comum. Então, segundo o filósofo Laurent Jaffrot, grande intérprete francês da filosofia reidiana, a forma extrema que uma filosofia do senso comum pode assumir é aquela que rejeita toda e qualquer teoria cujos princípios ou conclusões contradigam o senso comum. Então, um filósofo
radical do senso comum vai simplesmente abdicar de todo e qualquer princípio ou conclusão que contradiga as suas crenças naturais ou essas suas crenças originais devidas à sua constituição, devidas ao senso comum. Então, qual é a principal tese de uma filosofia do senso comum? Sob sua forma extrema, ela afirma que uma teoria que mantém princípios ou extrai consequências que são contrárias às crenças ordinárias e comuns deve ser rejeitada como falsa. Uma filosofia do senso comum, assim, é definida essencialmente reativa. Ela refuta filosofias mostrando que elas são contrárias ao senso comum da humanidade. Essa, é claro, como eu tenho dito aqui, não é a filosofia do senso comum do Reid. Então, a filosofia do senso comum reidiana não é nesse sentido extremo, radical, de refutar toda e qualquer conclusão ou princípio que contradiga o senso comum, não. Como nós veremos, Reid não para por aí. Ele está nos convidando a refletir mais profundamente, a investigar científica, filosoficamente, todos os princípios e conclusões que contradizem esse senso comum, porque elas têm a marca da falsidade. Pode ser que não sejam, como a crença de que o Sol está girando em torno da Terra. Mas nós devemos investigar para saber se nós estamos legitimados, justificados em admitir uma conclusão que contraria o senso comum. Porque, a princípio, essa é uma das marcas da falsidade, a contrariar o senso comum. Mas, enfim, eu saltarei a segunda reflexão porque eu gostaria de considerá-la por último, que é a segunda reflexão, a meu ver, é a mais importante de todas dessas 5 reflexões contra a teoria comum das ideias, contra o princípio ideal. A terceira reflexão de Reid: não há acordo acerca das ideias, apesar de sua suposta proximidade da mente humana. Então, uma terceira reflexão que gostaria de apresentar sobre essa matéria é que os filósofos, apesar da unanimidade sobre a existência das ideias, dificilmente concordam em alguma coisa sobre elas. Então, estão todos de acordo de que existem ideias e que a mente percebe ideias e não percebe os objetos do mundo externo. Estão todos de acordo quanto a isso, mas o acordo termina aí. Se as ideias não são mera ficções, ou seja, se elas existem de fato, elas devem ser, de todos os objetos do conhecimento humano, as coisas que melhor acessamos e com que estamos em contato. Não obstante, não há nada sobre o que os homens divirjam mais. Então, dado a proximidade das ideias de nossa mente, seria preciso que nós a conhecêssemos melhor do que qualquer outra coisa. Era preciso conhecermos essas ideias melhor do que o mundo, melhor do que absolutamente tudo, visto essa proximidade. Contudo, se essas ideias não são ficção, e elas são ficção, segundo Reid, essa compreensão é uma compreensão fictícia, se elas não fossem ficções, haveria acordo em relação a essas ideias, visto que nós as conheceríamos muito bem. Mas não há acordo. A história da filosofia mostra que não há acordo. Alguns sustentaram que elas são autoexistentes, outros que estão na mente divina. Autoexistentes, eu imagino que ele esteja se referindo ao Hume, naquela seção 145 do Tratado da Natureza Humana, quando o Hume diz que o próprio conceito de substância, que diz que aquele tradicional conceito de substância, de que, reformulando, quando o Hume observa que o conceito de substância tradicional diz substância é aquilo que existe por si, e Hume observa que esse conceito pode ser aplicado a cada uma de nossas percepções, ele estaria nesse sentido dizendo que elas são autoexistentes e não dependeriam de mais nada para existirem, ou seja, não dependeria de um suporte, de um substrato, de uma mente. Então, alguns sustentaram que elas são autoexistentes, como Hume. Outros que estão na mente divina, como é o caso do Malebranche, como é o caso do Berkeley. Outros em nossas próprias mentes, como Descartes e Locke. Outros no cérebro ou no sensório. Então, esses são exemplos de desacordos. Olha, se existem ideias e elas estão tão próximas de nós, aquilo que está mais próximo de nós, nós deveríamos concordar em relação a isso, mas não encontramos acordo em lugar nenhum.
Alguns filósofos entenderam que nossas ideias, ou parte delas, como inatas, outros, todas como adventícias. Uns as derivam apenas dos sentidos, outros das sensações e reflexões. Alguns pensam que elas são fabricadas pela própria mente, outros que elas são produzidas por objetos externos, outros ainda que elas são operações imediatas da deidade. Outros dizem que as impressões são causas das ideias e que a causa das impressões é desconhecida. Enfim, vários e vários exemplos de desacordo em relação à natureza das ideias, ao que são essas ideias, à origem dessas ideias, onde elas estão alocadas. Então, isso também é uma reflexão importante porque mostra a dificuldade de se compreender se essas ideias existem de fato, a dificuldade de se compreender vários aspectos de sua existência. Quarta reflexão: o princípio ideal não explica o que deveria explicar. Então, uma quarta objeção é que as ideias não tornam nenhuma das operações da mente mais bem conhecida, embora tenha sido provavelmente com esse propósito que elas foram primeiramente inventadas e mais tarde tão geralmente admitidas. Então, a compreensão, esse modelo de explicação da mente, de explicação dos fenômenos mentais, esse modelo foi criado para que pudesse explicar o funcionamento da mente e explicar da melhor maneira possível. Acontece que, aos olhos de Reid, a suposição da existência de ideias não explica nada, ao contrário. Ela vem apenas para dificultar a explicação dos fenômenos mentais. Estamos perdidos sobre saber como percebemos os objetos distantes, como nos lembramos das coisas passadas, como imaginamos as coisas que não têm existência. Isso tudo varia. Então, os filósofos estão em desacordo sobre esses fenômenos mentais específicos a partir da existência de ideias. Ideias na mente parecem explicar todas essas operações. Por meio das ideias, tudo é reduzido a uma operação, a um tipo de sentir ou percepção imediata da coisa presente e em contato com o percipiente. O sentir é uma operação tão familiar que não pensamos precisar de explicação, mas pode servir para explicar outras operações. Então, há muitas dificuldades em explicar os fenômenos mentais, explicar algumas crenças, explicar o funcionamento da memória, o funcionamento da imaginação, como se julga, como se conhece. Isso varia de autor para autor e é um sinal de que as ideias não explicam, porque se explicassem haveria unanimidade em relação a isso. Então, esse modelo teórico, essa hipótese de explicação do funcionamento da mente não procede. Mais um dos motivos para nós desconfiarmos, claro, de que existe um problema com essa compreensão da existência de ideias. Quinta reflexão, e a última reflexão de Reid, mas não a última que considero, porque eu saltei a segunda: o princípio ideal conduz a consequências paradoxais que chocam o senso comum. Então, além de todos esses problemas que nós encontramos no princípio ideal, na hipótese da existência de ideias na mente, nós ainda somos obrigados a lidar com com diversas consequências perniciosas, paradoxais para o senso comum. A última reflexão que faço sobre essa teoria é que suas consequências naturais e necessárias fornecem um justo preconceito contra toda ela e a todos os homens que dão devida atenção ao senso comum da humanidade. Então, todo mundo que tem respeito pelo senso comum, todo mundo que tem respeito por crenças que são naturais, que são originais, como a crença na existência dos objetos do mundo externo, a crença na existência de uma mente, a crença na existência de uma identidade pessoal, a crença na existência dos estados e conteúdos mentais, enfim, todo mundo que admite essas crenças que são naturais como verdadeiras estão perplexos diante das conclusões a que a teoria das ideias nos leva. Então, e o Reid faz algumas considerações sobre quais são essas conclusões que estão presentes na filosofia a partir das ideias, e aqui ele considera também algumas das conclusões a que os filósofos antigos teriam chegado a partir da noção de ideia, as
conclusões paradoxais que vimos extensivamente ao longo desse nosso curso, as conclusões paradoxais de Descartes, de Berkeley, de Hume. Então, tudo isso choca o senso comum, choca o não versado em filosofia. Então, após considerar alguns desses exemplos, o Reid observa: esses são os nobres frutos que cresceram a partir da teoria das ideias, desde quando ela foi cultivada por mãos habilidosas. Então, não sabemos se há o eu, não sabemos se há uma mente, não sabemos se há um mundo externo de objetos físicos, não sabemos se existem outros seres humanos, não sabemos se há uma relação causal efetiva, objetiva entre os objetos que estão conjuntamente conectados. Então, são todos esses problemas que, aos olhos de Reid, decorrem aquele ceticismo humeano, claro, ele está fazendo referência a isso. Todas aquelas conclusões de Hume, nós somos levados a essas conclusões por esse princípio ideal, e todas essas conclusões chocam o não versado em filosofia. Não é surpreendente que os homens sensatos estejam aborrecidos com a filosofia, quando tais paradoxos selvagens e chocantes passam-se por filosofia. Contudo, como esses paradoxos foram deduzidos com grande agudeza e engenhosidade, por um raciocínio justo a partir da teoria das ideias, eles devem finalmente ter essa vantagem, que posições tão chocantes ao senso comum da humanidade e tão contrárias às decisões de todos os nossos poderes intelectuais abrirão os olhos dos homens e quebrarão a força do preconceito que os mantiveram enredados com essa teoria. Então, ponto aqui várias informações importantes sobre como o Reid pensa os poderes intelectuais, ou pensa a teoria das ideias. Então, como eu já havia dito anteriormente, as conclusões a que o Hume chegou, aquele ceticismo que aos olhos de Reid é radical, absoluto, o mais radical de todos na modernidade, aquele ceticismo é uma conclusão exata, necessária, natural, justa do princípio ideal. Então, Hume foi, a partir das reflexões sobre o princípio ideal, Hume foi o melhor ou mais agudo dos filósofos, porque ele foi o que levou o princípio às suas últimas consequências. Então, o Descartes parou a meio do caminho, o Locke parou a meio do caminho, o Berkeley também. Hume teve coragem, engenhosidade e agudeza suficiente para levar até as últimas conclusões. Por isso, o ataque toda a discussão do Reid não é sobre o mundo existe ou não, a mente para além do campo das percepções existe ou não, o eu existe, a causalidade existe. A discussão do Reid não é com essas conclusões em particular, mas com o princípio sobre o qual elas estão fundadas, porque as conclusões estão certas a partir do princípio. O princípio é que está errado. Então, esse é o objetivo de Reid. Levar abaixo o edifício construído pelos filósofos modernos, um edifício de não conhecimento, de ceticismo, de posições que chocam o senso comum, destruindo o fundamento. Então, destruído o fundamento, o Reid conseguirá, na sequência, edificar o conhecimento humano a partir de um novo fundamento que é, ele sim, verdadeiro. Porque, como veremos, por mais de um motivo, como nós estamos vendo, o fundamento da teoria das ideias, dos sistemas de Descartes até Hume, é problemático. Então, e aqui, essas conclusões abrirão os olhos dos homens e quebrarão a força do preconceito. Então, abrirão os olhos dos homens no sentido de que nós devemos, a partir daí, da observação dessas conclusões chocantes, nos dedicarmos ao exame do fundamento ou dessas conclusões. Nós vamos nos dedicar ao exame dessas conclusões para saber de suas adequações ou não. E visto que elas são adequadas, que os raciocínios são justos, nós vamos lá investigar o fundamento sobre o qual essas conclusões foram erigidas. E por fim, a segunda reflexão que o Reid apresenta, a quinta dessas reflexões que ele apresenta no segundo ensaio dos poderes intelectuais, que é, a meu ver, o ponto central da crítica de Reid à teoria das ideias, é o ponto central do ataque reidiano ao pensamento de Descartes, de Malebranche, de Locke, de Berkeley, de Hume,
talvez do Arnaud e de todos esses autores que compartilham o princípio de que existem ideias na mente humana. Então, a observação de Reid é: os filósofos nunca provaram a existência de ideias enquanto entidades na mente humana. Então, não há nenhuma prova sólida de que a mente humana funciona da maneira tal qual eles estão dizendo que funciona. Uma segunda reflexão sobre essa matéria é que aqueles autores que trataram das ideias geralmente assumiram sua existência como certa. Então, eles aceitaram acriticamente, inquestionavelmente, como uma coisa que não poderia ser colocada em questão. Os argumentos para prová-las, quando mencionados acidentalmente, parecem muito fracos para admitir suas conclusões. Vemos isso, por exemplo, em Locke, que no fim da introdução do ensaio, aquela obra gigantesca de 1000 páginas, o Locke, em um pequeno espaço da introdução, em 4 ou 5 linhas, ele diz: é evidente que existem ideias e ponto. Então, o Hume, em momento algum, o Reid vai até apresentar uma tentativa de prova do Hume, mas o Hume, não se, apesar de se esforçar em alguma medida para distinguir entre impressões e ideias, entre pensamentos e sentires, para se esforçar para isso, para classificar os conteúdos mentais, distingui-los claramente, em momento algum ele vai se esforçar da mesma maneira para provar que existem impressões e ideias da maneira como ele entende, como conteúdos, como entidades que são distintas da própria mente. Um sinal disso é que nós não temos acesso, e o Hume é muito claro a esse respeito, não temos acesso a isso que estaria operando com esses conteúdos. Tudo que existe, ou que a filosofia experimental permite saber que existe, impressões e ideias. Então, o Locke, por exemplo, não apresentou argumentos em favor da existência de ideias, assumindo como certa a sua existência. Isso eu cheguei a mencionar em uma das videoaulas. No fim da introdução ao ensaio, ele menciona em 4 ou 5 linhas que é evidente, é óbvio que existem ideias, e não prova que a mente funciona a partir de ideias. Isso estaria presente, segundo Reid, em quase todos os autores. Estaria ausente, né? Essa prova da existência de ideias estaria ausente. Então, ele encontra, na verdade, um argumento apresentado pelo John Norris, um filósofo do fim do século XVII, início do século XVIII, que era um argumento que é dividido em 4 partes em favor da existência de ideias. Eu não vou comentar detidamente esse argumento, mas, é claro, o Reid vai tentar mostrar que esse argumento não procede, não prova a existência de ideias. O segundo argumento, aos olhos de Reid, em toda a história da filosofia, é o argumento apresentado pelo Malebranche, que é chamado pelos intérpretes de argumento da alma caminhante, que eu também não vou considerar, muito em vista do pouco tempo que nós temos, mas da mesma maneira o Reid mostra como esse argumento também teria sido aceito por outros autores, pelo Clarke, por alguns autores na sequência que o teriam aceitado, e o Reid mostra como essa prova, e aqui prova entre aspas, essa prova da existência de ideias falha, ela é inadequada porque ela partiria de uma analogia indevida. Mas, mais uma vez, peço desculpa por isso, eu não vou considerar em detalhes essa suposta prova da existência de ideias do Malebranche. Então, além de Norris, além de Malebranche e no Clarke, que teria admitido a prova do Malebranche, o Reid também encontra um argumento em favor da existência de ideias no Hume. Então, o Hume teria esse argumento, então, que é o famoso exemplo da mesa. Então, como Reid interpreta esse argumento? A mesa que vemos parece diminuir quando nos afastamos dela. Contudo, a mesa real que existe, independentemente de nós, não sofre alteração. Portanto, nada era apresentado à mente senão sua imagem. Esses são os ditados óbvios da razão. E essa é a interpretação do Reid
do argumento do Hume. O argumento do Hume é: todas as nossas percepções visuais, sobretudo as visuais, como no caso da mesa, elas se alteram sem que o objeto, ele próprio, se altere. Então, o que nós estamos percebendo são objetos, estamos percebendo ideias, imagens desses objetos e não os próprios objetos. Porque, caso contrário, os objetos não se alterariam, a nossa percepção dos objetos não se alteraria. Então, eu caminho, dou alguns passos atrás, estou olhando fixamente para a mesa. Ela se apresenta de certa maneira a minha visão. Caminhando para trás, essa percepção vai se alterando. A mesa vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O objeto real é claro que não está diminuindo. O que está diminuindo é a minha percepção, ou a minha ideia, a imagem dessa cadeira que está se modificando. Portanto, e esse é o argumento do Hume na leitura do Reid, as ideias existem, porque as ideias são essas representações que alteram as aparências que são diversas, enquanto a realidade ela própria não se alteraria. Então, aqui o Reid, para questionar o argumento do Hume, Reid apela à distinção entre magnitude real e magnitude aparente. Então, que já foi amplamente discutida pelo Berkeley no seu tratado, lá, tanto na teoria da visão como no tratado sobre os princípios do conhecimento humano. Então, o que explica isso, na verdade, segundo Reid, não é que existem ideias na mente, mas a magnitude real de uma linha real é aferida por alguma medida do tamanho conhecida, polegadas, pés ou milhas. A magnitude real de uma superfície ou sólido por alguma medida conhecida de superfície ou de capacidade. Essa magnitude é um objeto do tato somente e não da visão. Nem poderíamos jamais ter tido alguma concepção dela sem o sentido do tato. O bispo Berkeley, acerca dessa explicação, chamou-a de magnitude tangível. Então, vou continuar antes de me deter sobre essa explicação. Então, se perguntar qual a magnitude aparente do diâmetro do Sol, a resposta é cerca de 31 minutos de graus. Contudo, se pergunta qual a magnitude real do diâmetro do Sol, a resposta deve ser tantas milhares de milhas ou muitas vezes o diâmetro da Terra. A partir disso, é evidente que a magnitude real e a magnitude aparente são coisas de natureza distinta, embora o nome de magnitude seja dado a ambos. O primeiro tem 3 dimensões, o último apenas 2. O primeiro é medido por uma linha, o último por um ângulo. Então, a resposta a partir dessa distinção entre magnitude real e magnitude aparente. O que o Reid está dizendo é que a magnitude real, nós apreendemos o verdadeiro tamanho do objeto pelo tato, não pela visão. Pelo tato, ele vai continuar sendo o mesmo sempre. A mesa conhecida pelo tato é a mesma sempre e ela não se modificará. Agora, a magnitude aparente, aquela que nós aprendemos pela visão, essa sim vai se alterar de acordo com a distância que nós estamos dessa mesa, de acordo com o modo como o quarto onde essa mesa está iluminado. A magnitude aparente se transforma de acordo com a distância que estamos do objeto. Então, a magnitude real do Sol é dezenas de vezes maior do que a da Terra. Mas a magnitude aparente é a de uma pequena moeda de 25 centavos, quando nós olhamos para o céu. Então, a magnitude aparente, porque estamos distantes desse objeto, a magnitude aparente vai se transformar, vai se alterar de acordo com a distância, sem que a magnitude real se altere. Mas, e essa magnitude aparente? Pode-se perguntar, essa magnitude aparente não é uma prova da existência de ideias que estamos percebendo? As ideias desses objetos, seja do Sol ou seja da mesa, para o Reid não. Então, a partir do que foi dito,
é evidente que a magnitude real de um corpo deve continuar inalterada enquanto o corpo não é alterado. Então a mesa vai continuar sendo a mesa da mesma maneira e essa magnitude real será apreendida pelo tato. Ela só vai transformar essa magnitude real se por acaso a mesa pegar fogo, ou perder uma perna, ser cortada ao meio. Aí sim nós temos uma alteração da magnitude real. Estamos certos disso. Mas é do mesmo modo evidente que a magnitude aparente deve continuar a mesma enquanto o corpo não é alterado. Até agora, de outro modo, todo homem que conhece alguma coisa de matemática pode facilmente demonstrar que o mesmo objeto individual, permanecendo no mesmo lugar inalterado, deve necessariamente variar em sua magnitude aparente de acordo com o ponto a partir do qual ele é visto, mais ou menos distante, e que seu comprimento ou largura estarão aproximadamente em uma proporção recíproca à distância do espectador. Então, quanto mais eu me afasto do Sol, menor será a sua magnitude aparente. Quanto mais me aproximo do Sol, maior será a sua magnitude aparente. E isso nós podemos, nos valendo da matemática, nos valendo da geometria, nós podemos calcular perfeitamente qual o tamanho da magnitude, qual a magnitude aparente em relação à distância do observador. Então, e aqui nós temos uma geometria para o para a magnitude real e uma geometria do aparente. E são nesses comentários sobre os quais eu não vou me estender, inclusive por falta de conhecimento da minha parte do assunto, são nesses comentários sobre magnitude real, magnitude aparente, sobre uma geometria do visível e uma geometria do tátil. São comentários desse tipo que vão levar alguns historiadores da filosofia a considerar o Thomas Reid como o inaugurador da chamada geometria não euclidiana. Porque, grosso modo, e aqui eu peço imensas desculpas porque eu não detenho conhecimento algum dessa discussão, mas estou apenas ilustrando, a geometria não euclidiana, ou pelo menos o modo como o Reid começa a pensá-la, seria uma geometria dos visíveis e a geometria euclidiana seria a geometria do tangível. Mas isso eu posso estar dizendo algo não muito acertado, não muito adequado, mas serve apenas como uma curiosidade. Alguns historiadores consideram o Reid como um dos precursores, se não o precursor, da geometria não euclidiana. E as suas considerações, isso eu posso dizer com mais certeza, e as suas considerações que levam a se aproximar de uma geometria não euclidiana estão misturadas nessas discussões em que ele está falando sobre o visível, sobre a geometria do visível, que não é exatamente congruente com a geometria a geometria do tátil. Então, e a geometria do aparente. Então, do que nós vemos, que se altera, e existe matemática que nos permite saber o tamanho do Sol quando nós estamos a 1 milhão de quilômetros do Sol, ou quando estamos a 2 milhões, a 5 milhões, a 1 milhão de anos-luz. Nós temos geometria para saber dizer exatamente qual é a nossa figura visível, a nossa figura aparente, quando estamos mais próximos ou mais distantes do Sol e da mesa e de qualquer outro objeto. E isso não é... E isso mostra aos olhos de Reid que nós não estamos percebendo ideias, que é apenas isso não prova, isso não é uma prova de que a magnitude aparente se altera, não é uma prova de que nós estamos percebendo ideias. Isso não prova que existem ideias na mente. Isso prova apenas que os objetos, do ponto de vista da visão, se alteram de acordo com a posição do observador. Então somente isso, não que existem ideias. E esse é a crítica, o ponto central da crítica é o argumento do Hume. Se essas coisas forem consideradas, parecerá que o argumento do Sr. Hume não tem força para suportar sua conclusão.
ou melhor, conduz a uma conclusão contrária. O argumento é esse, que a mesa que vemos parece diminuir quando dela nos afastamos. Isto é, sua magnitude aparente diminui. Contudo, a mesa real não sofre nenhuma alteração, a saber, em sua magnitude real. Portanto, não é a mesa real que vemos. Admito ambas as premissas nesse silogismo. Contudo, nego a conclusão. Ou seja, o Reid aceita a premissa de que a magnitude real permanece, ele aceita a premissa de que a magnitude aparente altera-se com o deslocamento do corpo, ou seja, nos afastamos, a magnitude aparente, o visível se altera. Ele só nega a conclusão, que é disso. Hume conclui que existem ideias na mente. Não. Essas duas premissas não permitem chegar a essa conclusão. Não. Observei que o argumento de Hume não apenas não tem força para sustentar sua conclusão, como ele conduz à conclusão contrária, a saber, que é a mesa real que vemos. Por essa simples razão que a mesa que vemos tem precisamente a magnitude aparente que, demonstravelmente, a mesa real deve ter quando colocada àquela distância. Então, a priori, nós sabemos que se a Terra se deslocar para 500 mil quilômetros do Sol, a nossa figura aparente, a nossa magnitude aparente do Sol terá determinado tamanho. E que se a Terra se aproximar um pouco mais do Sol, que a magnitude aparente do Sol, a figura visível do Sol, terá tal tamanho. Então a matemática nos ajuda a prever qual o tamanho, qual a dimensão da nossa magnitude aparente. E isso é uma prova de que nós estamos percebendo apenas os objetos do mundo externo. Não que estamos percebendo uma ideia desse objeto, que estaria na mente representando o objeto. Em uma palavra, a aparência de um objeto visível é infinitamente diversificada de acordo com a distância e sua posição. As figuras aparentes são inumeráveis quando nos limitamos a um objeto, sendo elas multiplicadas de acordo com a variedade de objetos. Então, eis as cinco reflexões de Reid sobre a teoria comum das ideias e o modo como Reid pretende, portanto, questionar os sistemas de filosofia desses autores, de Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley e Hume. Não é atacando as conclusões desses filósofos, e sim o princípio sobre o qual essas conclusões foram construídas. Qual é o princípio? Que existem ideias na mente humana. E o Reid apresenta 5 reflexões para nos levar a duvidar de que esse modo de explicar a mente a partir de ideias é o modo mais correto. Portanto, considerei cada argumento que encontrei apresentado em favor da prova da existência das ideias ou imagens das coisas externas na mente. Se nenhum argumento mais apropriado puder ser encontrado, não posso evitar de pensar que toda a história da filosofia nunca ofereceu um exemplo de uma opinião tão unanimemente mantida pelos filósofos a partir de fundamentos tão fracos. Então, os filósofos não provaram a existência de ideias, portanto, os sistemas desses autores, de todos esses autores, está fundado sobre um princípio equivocado, um princípio não fundamentado ou uma hipótese, ou seja, não há fatos, não há observações, experimentações que sirvam para dar apoio a esse princípio. Daí as conclusões a que esses autores chegaram são conclusões infundadas porque partem de um princípio equivocado. Não teremos tempo para considerar mais detidamente a alternativa do Reid a esse respeito, mas o Reid é um realista direto em algumas interpretações. É claro que isso também é matéria de discussão entre os intérpretes, mas para o Reid, quando nós olhamos para o mundo, nós estamos vendo o mundo, não as ideias do mundo. Então nós perceberíamos diretamente o mundo externo. E todas as alterações que temos por exemplo, na nossa visão do mundo seriam explicadas ou por falha nos nossos órgãos dos sentidos, ou por dificuldades de nossas faculdades cognitivas, ou por dificuldades externas. Os objetos estão longe, os objetos
os objetos estão em uma sala escura, não podemos percebê-los de uma maneira mais adequada por conta desses fatores externos, mas o fato é que para o Reed nós percebemos diretamente os objetos do mundo externo e não uma ideia que representa esses objetos. Daí a segurança que poderíamos ter sobre a existência dos objetos, a existência da mente, porque nós estamos percebendo diretamente as nossas atividades e operações mentais, não ideias dessas operações e atividades mentais. Eu encerro aqui então essa breve exposição do aspecto negativo, destrutivo da filosofia do Reed, para no próximo encontro falar sobre a filosofia do senso comum propriamente dita, que é o momento construtivo da filosofia reediana.